Olá, está começando o Pódio 5, o canal que traz para você 5 coisas sobre diferentes assuntos. E hoje eu vou falar sobre a mulher mais famosa e poderosa da história, a rainha do Nilo, a diva única, né? Cleópatra, a poderosa rainha do Egito. Hoje em dia ela está sendo muito relembrada, né, por conta dos arquétipos aí famosos em diferentes mídias sociais, mas quem de fato foi essa famosa mulher aí, né? Ela, afinal de contas, era egípcia, embora fosse rainha do Egito? Então eu vou contar aqui pra vocês aqui alguns fatos, né, curiosidades sobre a Cleópatra. Bom, para começar, fato número 5, apesar de ser muito conhecida, né, pela beleza e sedução, o fato é que a Cleópatra não era talvez tão bonita assim, mas ela era em compensação muito charmosa. Como são demonstrados em algumas moedas que tinham impressa, né, o seu rosto, Cleópatra não tinha uma face considerada esteticamente bela. Muito pelo contrário, ela tinha alguns traços considerados masculinos, né, para a sua época, e também desproporcionais. Ela tinha um nariz um pouco avantajado, ela tinha lábios muito pequenos, ela tinha uma forma ali que em si não era tão harmônica, né, mas ela compensava isso de outras maneiras. Ela compensava isso sendo bastante charmosa, inteligente, ela era considerada extremamente inteligente, né? Ela tinha ao seu redor aí os sábios da época, os intelectuais da época. Parece que ela falava 12 línguas. E também ela tinha aí rituais de beleza, já que não somos tão bonitos, vamos cuidar então do que a gente tem. Então ela fazia um skincare muito famoso, os cuidados de beleza de Cleópatra, né? Ela usava bastante óleos de massagem e também tomava banho em leite de jumenta com bastante frequência. E também usava bastante perfume, né? Com essências florais. Então a Cleópatra tinha a pele muito macia, ela era muito cheirosa e também ela era muito inteligente, charmosa e com bom humor. Muitas pessoas falam que ela tinha um ótimo humor, aí os historiadores dizem, né, que a Cleópatra tinha um ótimo humor. E agora vamos para o fato número 4. A Cleópatra, na verdade, não era egípcia. Ela vem de uma dinastia aí de grande poder da Macedônia, que vem depois do Alexandre o Grande. Ela vem da família dos Ptolomaica, essa dinastia, né? E essa dinastia, infelizmente, eles tinham o triste hábito para tentar manter o poder dentro da linhagem, de casar entre si. Então, aos 18 anos, a Cleópatra ela foi obrigada a casar com seu irmão mais novo, aí o Ptolomeu XIII. E aparentemente ela armou uma cilada para o matar, né? E depois ela casou com um outro irmão, Ptolomeu XIV. E também ela teria o assassinado para ganhar aí o trono. Isso faz a Cleópatra uma pessoa ruim? É difícil dizer, porque na época eram coisas assim rotineiras. Era muita vingança e muita conspiração dentro das famílias reais, né? E a dinastia do Ptolomeu, que tinha o poder do Egito, o Egito era na época como se fosse a China hoje, embora seja difícil comparar, era a segunda maior potência do mundo, perdendo apenas para o Império Romano. Então havia muita intriga e havia muita conspiração. E também dizia-se que a Cleópatra cometeu, né, não que ela teria cometido, mas talvez teria cometido esses assassinatos aí, ou emboscadas para matar os seus irmãos, porque eles, na verdade, haviam emboscadas para matá-la, porque ela era muito inteligente. Então, não se sabe ao certo se isso é verdade ou não. O fato número 4 é que a Cleópatra não era egípcia e sim grega. Então os seus traços, né, já foi muito especulado de que talvez ela teria traços do norte da África. Também ela foi retratada aí no cinema pela Elizabeth Taylor com os olhos azuis, turquesa, né, belíssimos da Elizabeth Taylor. Mas na verdade a Cleópatra tinha os fenótipos aí, né, do pessoal da Grécia, do pessoal mais especificamente aí da Macedônia, que é da onde era a sua família e, né, da onde era a sua linhagem. O fato número 3, a Cleópatra ganhou uma grande fama aí, muito ruim, né, de que ela era destruidora de lares, seduzia todos os homens. Na verdade, sim, ela era muito charmosa, né, não era só porque ela era extremamente poderosa, a mulher mais poderosa de seu tempo e até hoje da história, mas é porque ela era muito inteligente e ela tinha armas de sedução, né.
Ela criava ali ações envolvendo para criar todo um ambiente sedutor, né? E então aqui a terceira curiosidade é que nessas armadilhas de sedução da Cleópatra, ela ficou muito famosa uma cena de que quando os romanos, que era o império mais poderoso do mundo, né, os romanos na época eram o que os Estados Unidos são hoje, chegaram a invadir onde ela estava, impedida com medo, né, de como seria a invasão, ela se escondeu num tapete e pediu para que seus empregados, né, a entregassem a Júlio César dentro do tapete. E aí ele desenrolou o tapete, estava lá Cleópatra, toda charmosa, e ele ficou muito impressionado com essa entrada triunfal de Cleópatra e os dois se tornaram amantes. Mas assim, publicamente, eles inclusive tiveram um filho, Cesários, e a Cleópatra chegou a se mudar para Roma. E lá o César foi assassinado 2 anos depois e a Cleópatra retornou ao Egito. E aí no Egito, na verdade, ela se encontrou com um outro imperador romano, que foi o grande amor da vida dela, ficaram juntos por mais de 12 anos, o Marco Antônio, com quem ela teve 3 filhos. Curiosidade número 2 sobre a Cleópatra, né? Ela nasceu aí no ano 60 a.C. e ela morreu aos 39 anos. Quando ela morreu junto com o Marco Antônio, o que diz a história é que ambos combinaram de se suicidar, né? Havia um outro imperador tomando posse aí do Império Romano, e a Cleópatra, muito fiel ao Marco Antônio, decidiu, né, os dois decidiram juntos que iriam se suicidar para não serem assassinados ou não se submeter a um outro imperador. E o Marco Antônio teria se suicidado com uma espada, né? E a Cleópatra, diz a lenda que ela teria se suicidado com uma naja egípcia com a picada venenosa dessa naja. O que os historiadores hoje dizem é que, na verdade, ela teria embebido, né, uma agulha no veneno extraído da cobra, o que faz muito mais sentido do que ela pegar uma cobra e se picar, é muito dramático, né? E estamos falando aí da mulher mais poderosa do mundo, né? A figura aí, na época, a segunda figura mais poderosa de seu tempo, porque ela era a imperatriz do segundo maior império da época. Então, ela, de fato, faz muito mais sentido ela ou tomar uma poção ou embebedar essa agulha, né, dentro do veneno, e assim, infelizmente, vir a óbito aos 39 anos. Curiosidade número 1 da Cleópatra é que, na verdade, esse cabelo famoso da Cleópatra era a peruca, porque um hábito dos egípcios na época, e aqui vem uma outra curiosidade dentro dessa primeira aqui, é que Cleópatra, diferente do resto da sua família, né, dos faraós que a antecederam, ela aprendeu a falar egípcio. Antes dela, os faraós de sua família, aí, por 300 anos, falavam apenas grego, aí, apesar de serem faraós do Egito. Ela aprendeu a falar egípcio e ela aderiu vários costumes egípcios, inclusive de raspar completamente os pelos de seu corpo e também da sua cabeça. Então, ela raspou o cabelo, tudo, a sobrancelha, porque na época havia muitos piolhos no Egito. Então, para evitar os piolhos, né, todos, inclusive os faraós, raspavam o seu corpo. Então ela usava perucas, né, as perucas tradicionais do Egito, e as pinturas no rosto para marcar a sobrancelha e tudo mais. E uma maquiagem conhecida aí da Cleópatra era a sombra azul, né? Os egípcios, eles andavam bastante ordenados, principalmente da realeza, né? E ela aí, como grande imperatriz, ela se destacava bastante, não só pela posição, mas pela maneira como ela se vestia, como ela se portava, né? Ela era bastante aí exuberante. E aqui uma outra curiosidade é que a Cleópatra, todos, né, sabemos aí dos mistérios do Egito, das pirâmides, o túmulo de Tutancâmon, os tesouros retratados em filmes de arqueólogos, né? Mas até hoje, um dos grandes mistérios aí da história e da arqueologia é o túmulo de Cleópatra. Onde está esse túmulo, que provavelmente é cheio de riquezas, né, e mistérios envolvendo? Houve aí talvez uma possível descoberta em novembro, mas infelizmente até hoje, né, quase 6 meses depois, não há confirmação de que houve de fato a descoberta do túmulo de Cleópatra. Então os arqueólogos aí seguem na busca do túmulo onde estaria o corpo de Cleópatra, provavelmente mumificado, né, e com tesouros inimagináveis. E agora que eu vou contar pra vocês uma coisa bem assim, que eu já falei um pouquinho no início do vídeo,
A pessoa que acabou dando a face que hoje temos a Cleópatra é a atriz britânica Elizabeth Taylor, né? Embora sua aparência não pareça de fato com o que foi a Cleópatra histórica, né? É o que hoje nós temos a imagem retratada aí do filme que é considerado um dos filmes mais caros da história, que é A Rainha do Nilo. A Cleópatra é um filme de 1963 aí de Hollywood. É um filme sensacional. Que tem aí grandes atores, né? Elizabeth Taylor, Richard Burton. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A Cleópatra, eu acho ela fantástica, assim, a personagem em si, porque numa época dominada por homens, né, ela conseguiu ser uma mulher de destaque, conseguiu ser a mulher mais poderosa de sua época e até hoje a mulher mais poderosa da história. E ela também conseguiu provar que, embora não fosse muito bonita, ela era extremamente charmosa e sedução. Então o nosso comportamento, né, a maneira como você se porta, que você conversa com os outros, que você se envolve, e também como você se cuida, né, como eu disse, ela era muito cheirosa, ela se cuidava, e ela tinha um bom senso de humor. Isso acaba atraindo as pessoas, às vezes até mais, do que um rosto bonito, né? E a inteligência, então, aí é afrodisíaca. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam, né? O que vocês acham de vídeos aí de personalidades históricas. E até nosso próximo Podium 5.